Direto da redação. Cresce o número de diagnóstico de pessoas com Alzheimer. E esse é o tema que eu vou conversar agora com o médico geriatra, Dr. Paulo Marcelo Ribeiro. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da VIU. Perfeito. Doutor Marcelo, eu agora há pouco eu falava aqui no bloco anterior sobre denúncias de violência contra o idoso que aumenta 90%. E terceira idade, apesar da gente conviver com a terceira idade há muito tempo, a cada dia uma nova descoberta para conviver com o idoso. Então a gente tem um período, tem o idoso que ele tem assim um esquecimento maior, ele tem aqueles lapsos de memória. Tem idoso que todo mundo acha que o lapso de memória, que o esquecimento é Alzheimer. E tem coisas que não é Alzheimer, então as pessoas ainda convivem com isso, é uma coisa muito nova para as pessoas, apesar das novas descobertas. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual é o verdadeiro sintoma do Alzheimer? O que é Alzheimer e o que não é Alzheimer nessa história? Bom dia a todos. Então, com o envelhecimento da população, lógico que essa é uma doença que sempre existiu, né? Mas com o envelhecimento da população se torna muito mais evidente as alterações nos idosos, né? Como você falou aí, a agressão dos idosos, as doenças específicas dos idosos. Para você fazer um diagnóstico de demência não é simples, né? O médico tem que ter a capacitação, né, para fazer um diagnóstico dessa doença. Existem vários tipos de demências, né? Demência, a de Alzheimer, a mais conhecida, mas existe a demência frontotemporal, que foi lá até do ator Bruce Willis, né, que diagnosticou recentemente. Existe a demência do corpúsculo de Levy, que é uma demência também. Existem as demências vasculares causadas pelo AVC, né? Muito comum também hoje, é a segunda mais comum. Existem as demências também causadas pela doença de Parkinson, e existem as doenças que parecem demências, mas não são demências, que são as doenças reversíveis, causadas por alterações da tireoide, deficiência de vitamina B12, outros tipos de deficiência de outras vitaminas, ácido fólico, né? O hipotiroidismo, que não é demência. O paciente tem a perda de memória, mas não é demência. Então, para se fazer um diagnóstico correto de demência, existe um screening, né, que o médico tem que fazer, que inclui um exame de sangue e uma ressonância do crânio, né, para aí se fechar um diagnóstico. Mas o diagnóstico não é fácil, as alterações iniciais são perda de memória, a primeira alteração que existe. Depois o idoso pode começar a ter alucinações, né, falar coisas que não deve, pode ter nas demências frontotemporais alterações do libido, nas demências do corpúsculo de Levy, alterações da marcha. Então, são todas alterações que muitas das vezes passam desapercebido pelos médicos que não estão capacitados para fazer o diagnóstico, né? Tem muita aquela frase, vovô está esclerosado, está esquecendo, mas não é isso, gente. É um quadro demencial que precisa ser tratado. Agora sim, eu pediria ao senhor que ajeitasse um pouquinho mais a câmera para pegar mais o rosto do senhor. Isso. Agora a gente, eu acho, chegou a um ponto melhor, para pegar melhor o rosto. Doutor, e outra coisa também é a seguinte, o paciente que ele tem Alzheimer, que ele tem demência, ele tem vários comportamentos. Tem aqueles que são mais violentos, tem aqueles que já são muito mais tranquilos, são muito mais calmos, vai perdendo a memória. Em todos esses casos, eu acho a perda de memória, né? Mas, assim, tem vários tipos, né? Não é apenas um tipo de demência, não é isso? Foi como eu falei, existem vários diagnósticos para demência, né? Vários tipos de doenças que são demências de outros tipos, não só Alzheimer. Mas cada idoso pode se comportar de uma forma diferente. Uns podem ficar mais sonolentos. A perda da memória é o primeiro sintoma, a perda da memória recente, né, dos fatos do dia a dia, é a primeira alteração que chama a atenção, né? Ele guarda a memória antiga,
mas não tem a memória recente. Outra coisa é a parte motora, pode ter alterações, ele não consegue articular, escrever frases, fazer desenhos. São sintomas assim, sutis que começam a aparecer. A agressividade e as alucinações são alterações que podem também ocorrer junto com o quadro demencial, tá? No quadro inicial da demência. Isso aí eu estou falando na fase inicial, né? A demência pode ser dividida na fase leve, que começa esses sintomas, a moderada e até a fase grave e avançada, onde o paciente está acamado, com sonda, não consegue mais comer, é o quadro mais terminal da demência, que dura em torno de 10 anos de doença. Para você que está no rádio, para mim também acompanhando, você que está no carro nesse momento, você que está nas vans aí viajando, também muito bom dia ao pessoal do Uber, que retransmite o programa para os passageiros. Eu estou conversando com o médico geriatra, Dr. Paulo Marcelo Ribeiro, e a gente está abordando aqui essa questão de Alzheimer. Dr. Paulo, uma outra questão. Com que idade ou com que período as pessoas assim pode procurar um médico para estar fazendo um exame, para fazer esse diagnóstico? Porque é perceptível, dá para com acompanhamento médico é possível diagnosticar se o paciente ele tem tendência a Alzheimer ou não, não é? Sim, geralmente a demência pode ocorrer acima dos 55 anos, né? O caso mais precoce que foi visto, acima de 55 anos. Aparecendo os primeiros sintomas, né? As primeiras alterações. Eu peço que a população procure logo o médico, porque é importante a gente fazer o diagnóstico precoce da doença, porque com os medicamentos que existem há tempos, né? Não existe assim, nenhuma novidade em termos de medicamentos, são medicamentos que a gente já usa há bastante tempo, os anticolinesteráseos. Eles conseguem segurar o avanço da doença. Não tem cura para a demência, né? Mas a gente consegue segurar o avanço da doença quando o diagnóstico é feito de forma precoce. Existem alguns marcadores, né, que a gente usa para alguns casos de saber se o paciente vai ter demência, mas não são exames 100% fidedignos para saber se o paciente vai desenvolver ou não a demência. A apolipoproteína E, que a gente dosa, e aí pensa-se que o paciente pode desenvolver mais demência, mas pode também não desenvolver. Então não existe nada fidedigno para dizer que o paciente vai ter demência ou não. O que eu digo para a população é que se tem que fazer o diagnóstico precoce. Ao primeiro sintoma desse paciente em casa, vocês procuram um geriatra, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, para fazer a testagem, para ver se ele vai desenvolver não a demência. Ok? Doutor, com que idade um homem ou a mulher deve procurar um geriatra, começar a consulta com um geriatra? Essa é uma pergunta que sempre vem, né? As pessoas na roda de amigos até perguntam. Lógico, a prevenção tem que ser feita de forma, né, bem novo, né? A gente fala acima de 30, 40 anos, mas acho a faixa de 50 anos já é uma idade que você pode procurar um geriatra. E o senhor atende em Macaé, não é isso? Tem a clínica em Macaé que é especializada em geriatria, não é isso mesmo? Sim, nós atuamos em Campos há muito tempo e agora estamos atuando em Macaé também, trazendo para a população, né, macaense, da região, porque a especialidade de geriatria é uma especialidade nova, né? E eu fui um dos primeiros aqui em Campos Goytacazes, e agora estou indo para Macaé. E é uma coisa muito nova, a gente vê carência, né, dessa especialidade nas cidades. O senhor atende onde em Campos e atende onde em Macaé? Em Campos é a Silva Arcos 42, aqui, né, perto da estação ferroviária, né, para quem aqui de Campos conhece. E em Macaé, perto do Hospital São João. Perfeito. Ao lado do Hospital São João.
Perfeito. Doutor Paulo Marcelo Ribeiro, médico especialista em geriatria, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Vamos estar aqui outras vezes conversando esse tema aqui, porque saúde é algo que as pessoas precisam ouvir muito. Sim, com certeza, Roberto. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para a gente tirar as dúvidas da população. Muito obrigado.